A bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água de precipitação, que faz convergir o escoamento para um único ponto de saída. Sendo assim, trata-se de um curso d'água onde, devido ao relevo e geografia de um determinado local, a água que provém de chuvas irá desaguar em um rio e em outro até chegar em um ponto principal. Este pode, então, ser considerado uma rede de sistemas, onde se realiza a entrada de água a partir da chuva e saída da água pelo ponto exutório. Assim, então, proporciona que sejam traçadas bacias e subbacias decorrentes de um sistema hídrico. Exutório é um ponto de um curso d'água onde se dá todo o escoamento superficial, gerando no interior uma bacia hidrográfica. Falaremos agora sobre algumas características de bacias hidrográficas. Endorreicas é quando as drenagens são internas e não possuem escoamento até o mar, desembocando em lagos ou dissipando-se nas areias do deserto, ou perdendo-se nas depressões cársticas. Exorreica é quando o escoamento da água se faz de modo contínuo até o mar, isto é, quando as bacias desaguam diretamente do mar. Arreicas é quando não há qualquer estruturação em bacias, como nas áreas desérticas. Criptorreicas é quando as bacias são subterrâneas, como nas áreas cársticas. Da mesma forma como as bacias, os cursos d'água também podem, individualmente, ser objeto de classificação. De acordo com o período de tempo durante o qual o fluxo ocorre, distinguem-se os seguintes tipos de rios. Perenes, há fluxo o ano todo, ou pelo menos em 90% do ano, em canal bem definido. Intermitentes, de modo geral, só há fluxo durante a estação chuvosa, 50% do período ou menos. Efêmero, só há fluxo durante chuvas ou períodos chuvosos, os canais não são bem definidos. Muitos sistemas têm sido desenvolvidos para classificar os diferentes níveis de curso de água. No sistema desenvolvido por Strahler, a cada nível de curso de água é atribuído um número de ordem. Cursos de água de primeira ordem são os mais pequenos e situados mais a montante. Dois cursos de água de ordem 1 combinam para formar um curso de água de ordem 2. O curso de água de ordem 3, ele resulta da confluência de dois cursos de água de ordem 2. É de extrema importância compreendermos as caracterizações de rios de acordo com seus trechos. Trecho superior. De primeira a terceira ordem, a descarga é baixa, o substrato apresenta dominância de rochas e troncos. A temperatura ela é fria e, quando há sombra, ela é constante. Trecho médio. De quarta a sexta ordem. Possui descarga média, substrato intermediário com diminuição das partículas, temperatura moderada a variável. Trecho inferior. De sétima ordem ou superior, apresenta alta descarga. O seu substrato ele apresenta dominância de areia, silt e argila. A temperatura pode ser moderada, relativamente constante. Dentro da bacia, forma uma teia de drenagem e também apresenta variações. De forma geral, no meio ambiente, predomina a forma dendrítica, derivada da interação clima-geologia em regiões de litologia homogênea. Considerando-se, portanto, a fase terrestre do ciclo da água, pode-se dizer que a água procura evadir-se da terra para o mar. Com isto, fica organizada em sistemas de drenagem, os quais refletem principalmente a estrutura geológica local. Dendrítica. Lembra a configuração de uma árvore. É típica de regiões onde predomina a rocha de resistência uniforme. Retangular. Variação do padrão treliça caracterizado pelo aspecto ortogonal, devido às bruscas alterações retangulares nos cursos fluviais. Deve-se à ocorrência de falhas e de juntas na estrutura rochosa. Treliça. Composta por rios principais consequentes correndo paralelamente, recebendo afluentes subsequentes que fluem em direção transversal aos primeiros. O controle estrutural é muito acentuado, devido à desigual resistência das rochas. A extensão e a profundidade dos leitos serão maior sobre rochas menos resistentes, dando formação a vales ladeados por paredes de rochas mais resistentes. Esse tipo é encontrado em regiões de rochas sedimentares estratificadas, assim como em áreas de glaciação. Paralela. Também chamada de caldequina, ocorre em regiões vertentes com acentuada declividade, ou onde existam controles estruturais que favoreçam a formação de correntes fluviais paralelas. Radial.
pode desenvolver-se sobre vários tipos de estruturas rochosas, como por exemplo em áreas vulcânicas e dômicas. Anelar, típica de áreas dômicas. A drenagem acomoda-se aos afloramentos das rochas menos resistentes. Logicamente, em muitos casos, a classificação dos padrões de drenagem de áreas distintas envolvia diferentes interpretações de acordo com cada autor. Algumas consequências para a biota. A corrente, ela influencia a disponibilidade de nutrientes, interfere na distribuição ecológica e padrão dos comportamentos de organismo. O substrato de uma bacia interfere na disponibilidade de habitat, de refúgio, esconderijo e forrageio. A temperatura afeta a produtividade, a respiração e o crescimento. Fatores que influenciam na bacia de drenagem. O principal controle é o clima. Ele determina a sazonalidade de chuvas, que por sua vez determina a precipitação anual e a sazonalidade. Pode haver ocorrência de eventos extremos. Outro fator é a evaporação, que é o clima juntamente com a vegetação. O solo e o subsolo, oriundos da formação geológica que determina o tipo de solo e comportamento dos aquíferos, também é um fator. Bacias com rochas sedimentares ou solos profundos apresentam um comportamento mais regular de vazão, que seria o escoamento superficial. O relevo é um fator importante, pois ele influencia na velocidade e picos de vazão. O tamanho da bacia influencia a área de drenagem. Para compreender o funcionamento da bacia, vamos expressar quantitativamente os conceitos de formas, que são as áreas da bacia, sua forma geométrica, entre outros, e também dos processos como escoamento superficial, deflúvio e suas interrelações. Vários dos parâmetros físicos que iremos citar foram alguns deles traçados à bacia como um todo, enquanto outros apenas algumas características de todo o sistema. O importante é entender que nenhum desses parâmetros deve ser compreendido como capaz de simplificar a complexa dinâmica de bacias hidrográficas, a qual inclusive sua magnitude temporal. São parâmetros físicos: a área, fator de forma, compacidade, altitude média, declividade média, densidade de drenagem, números de canais, direção e comprimento do escoamento superficial, comprimento da bacia, hipsometria, comprimento dos canais, padrão de drenagem, orientação, rugosidade dos canais, dimensão e forma dos vales, entre outros. Parâmetros geológicos: tipos de rochas, tipos de solos, tipos de sedimentos fluviais, entre outros. Parâmetros de vegetação: tipo de cobertura vegetal, espécies, densidades, índice de área foliar, biomassa, entre outros. Interrelação entre parâmetros: lei do número de canais, lei do comprimento dos canais e lei das áreas.